Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso projeto do Mercado Pago dentro do Framer. Hoje a gente vai dar finalização na versão de desktop para a gente poder avançar ali para a versão de celular na próxima aula, né? Celular não, na versão de responsivo. Então a gente parou aqui nessa sessão, na última aula, a gente vai recriar essa sessão aqui super interativa do Mercado Pago. Depois a gente vai finalizar aqui com esse mini carrossel que a gente tem aqui, né? Depois a gente vai vir para essa seção onde a gente scrolla, ele vai selecionando, FAQ, e a gente vai parar por aqui, o rodapé não tem necessidade, tá? E a gente finaliza todo o nosso projeto. Então, vamos dar continuidade aqui. Antes de mais nada, esse conteúdo é 100% gratuito. Eu só peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comenta essa sugestão de vídeo aqui abaixo, tá? O meu treinamento, o Creative Framer, que vai te ensinar Framer do básico ao avançado, ele tá com a data já liberada, onde ele vai abrir as vagas. Ele vai abrir as vagas no dia 2 de agosto de 2026. Se você estiver vendo depois, provavelmente as vagas já encerraram ou ainda está aberta, mas se você estiver vendo antes dessa data, meu amigo, saiba que em breve vai abrir e eu tenho uma lista de espera onde você pode colocar o seu e-mail, receber alguns bônus e ficar por dentro, ser uma das primeiras pessoas a receber acesso a essa nova versão do Creative Framer, tá? Primeiro link na descrição do vídeo para você entrar e garantir a sua vaga, tá legal? Pessoal, beleza. Vamos recriar essa próxima sessão aqui dentro do nosso Framer. E aí, o que a gente fez na nossa última aula? Aqui em Layers, né, a gente duplicou a nossa seção chamada Dinheiro, né? Deletamos o que tinha abaixo e deixamos só o título, que agora a gente vai mudar, né? O título a gente vai colocar Liberdade para você e o seu bolso. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, e esse cashback Meli ele pegou daqui, tá? Liberdade para você e seu bolso. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, deixa eu encurtar aqui. Pronto. E aí agora eu vou pegar esse cartão de crédito que eu tenho aqui em cima. Então eu posso dar um Ctrl D para duplicar esse textinho aqui, ó. E aí eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, cartão. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui, ó, cartão de Eita, cartão de crédito. Pronto. E aí eu vou colocar ele como fit content e aqui eu vou colocar ele para ser o nosso body 3, só que ele vai ser semi-bold. Agora eu vou selecionar esse, selecionar o de cima, botão direito ADD Stack para eu transformar eles em um frame só. Aqui eu vou renomear ele para título. Beleza? Vou deixar fit content e pronto. Beleza, pessoal. Agora a gente precisa criar essa seção aqui. Vamos entender como que é feita essa seção. Essa seção aqui é uma seção interativa. E esse objeto aqui, esse cartão, ele é um objeto 3D. Ele foi feito com 3D, né? Mais especificadamente, o Mercado Pago ele está utilizando uma biblioteca 3D aqui chamada 3JS, né? É uma biblioteca 3D externa que você instala no seu site e você pode transformar objetos em 3D. Você modela o objeto e ele vira 3D dentro do site, tá? Se a gente fosse montar isso aqui do zero, a gente teria um trabalho muito grande. Eu teria que explicar bastante conceito de programação para vocês aqui. E o objetivo não é você mexer com programação, né? O objetivo é você construir sites sem código. Se você fosse construir isso sem código, sem nada aqui dentro do Framer, você não conseguiria chegar nesse resultado, tá? Então, o que eu fiz para otimizar o processo? Eu criei um componente pronto, um componente com código pronto, que você vai colar dentro do seu Framer e ele vai fazer com que a gente tenha esse cartão interativo 3D. E eu já vou te explicar como que vai ser feito isso, tá? Nativamente no Framer você não consegue fazer isso dessa exata maneira, mas com esse componente que eu vou liberar para você, você vai conseguir, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o link que está na descrição do vídeo, que vai ser o segundo link, e esse link ele vai te dar um código de componente pronto, que é esse código aqui que você está vendo, tá? E aí, depois
que você tiver acesso a ele, você vai colocar a setinha aqui, tá? Antes do function, vai rolar para baixo, vai apertar Shift e vai clicar aqui depois desse parêntese e vai dar um Ctrl C. Pronto. Volta lá no Framer, você vai vir aqui na aba de Assets, tá? Tá vendo que tem um aqui? É porque você tem que atualizar algum asset aqui que o Framer mexeu. Então clique em Update. Aí você vai vir nessa parte de Code, você vai clicar em mais e vai colocar em New Code File. E aí, você vai colocar o nome dele de 3D, o nome que você quiser, e você vai colocar New Componente, tá? Ele não tá deixando aqui, então eu vou colocar 3D cartão. Espera aí que ele bugou. New Code File, eu vou colocar aqui, ó, cartão 3D. Pronto. E vou clicar em Create. E aí ele vai gerar todo esse código por padrão aqui para você. Você vai dar 2 cliques, vai dar um Ctrl A, vai deletar e um Ctrl V no nosso código e vai dar um Ctrl S, tá? O Ctrl S vai salvar. Você vai voltar para cá e aí agora você vai ver aqui, ó, aqui em Project, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, você vai ver que aqui em Code você vai conseguir arrastar ele para cá. Então a gente vai pegar ele aqui e a gente vai arrastar para dentro da nossa área. Beleza, pessoal, eu fiz um pequeno ajuste aqui no componente, que ele não estava aparecendo, mas agora deu certo. Olha só, vou pegar ele e eu vou arrastar aqui para dentro, ó. E aí ele vai aparecer aqui em componentes, tá vendo? Beleza. Você vai pegar, você vai arrastar ele e aí ele vai ter essas configurações aqui no cantinho. Primeira coisa, você vai colocar o width dele como fill, tranquilo. Você vai colocar ele como fill. E aí, tá vendo essa cor aqui? Você vai copiar essa cor aqui, vai vir na seção, vai vir aqui em fio da seção, trocar aqui para essa cor aqui e vai colar ela, tá? Então aí ele já vai ficar assim. Ou outra coisa que a gente pode fazer, que vai ser bem mais fácil, você pode pegar esse componente, pode colocar ele aqui como absoluto, tá vendo? Você vai dar um Ctrl X nele e vai colocar ele direto na seção. E aí, a largura aqui você vai colocar 0, aqui também 0 e aqui também 0. Só a altura aqui que você deixa fixed, que aí ele vai ficar certinho, tá? E aí agora essa seção nossa que tinha 80 em cima e 80 embaixo, você tira e você vai colocar ela como fixa, ó. Que aí ela vai esticar aqui, ó. Tranquilo? Que aí ela vai dar uma esticada. Se bem que eu tô pensando numa coisa aqui que não vai ficar legal. Aqui a gente tá fazendo junto e vamos testando, tá? O que você vai fazer agora? Agora você vai baixar essa imagem que eu vou liberar para vocês aqui na descrição. Você vai baixar ela. E aí, você vai vir aqui em PNG e vai subir essa imagem que vai ser o nosso cartão. Ó. Beleza? Agora que você subiu o cartão, vamos dar um play aqui só para eu fazer um teste. Perfeito, pessoal. Fiz alguns ajustes aqui no componente, que ele estava com alguns bugs, e a gente vai vendo junto e vai resolvendo, né? Mas maravilha. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa, você já vai copiar o código pronto, não se preocupa não, tá? Eu vou trocar esse título aqui para branco. Vou colocar o nosso branco ali, ó. Nosso white aqui também. Segundo ponto agora. Aqui a gente vai ter que deixar como absoluto, tá? Depois que a gente subiu a imagem. A gente vai ter que pegar isso aqui e deixar como absoluto. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover esse título e ele do container. Aqui a gente não vai usar container. Vai colocar direto na seção. Vou colocar a direção para baixo. Vou deixar esse bloco aqui com o z-index, ó, vinstyle z-index de 2 para ficar na frente. E o nosso componente aqui eu vou colocar absoluto. Eu vou colocar 0, 0, a altura eu coloco 0 e é isso, tá? E aí agora a nossa seção, eu tiro o padding de cima e de baixo, coloco como fixed, aumento aqui, beleza? Aqui também eu vou colocar 0, tá? E aí agora, na nossa seção aqui, eu vou colocar a distribuição para ser start e dou só um padding aqui, ó, como por exemplo de 120, beleza? Dentro do nosso componente ainda, eu posso colocar aqui na largura, eu posso aumentar a largura dele e posso aqui no eixo Y jogar ele mais para baixo. E aí agora, se eu der um play e rolar, ó, tá bem parecido
com o nosso lá do Mercado Pago, tá? Não está igual, porque como eu falei para vocês, a gente teria que mexer em bastante coisa aqui, mas o objetivo é tentar ser o mais fiel possível e a gente chegou ali no resultado que a gente precisava, né? A gente pode deixar isso aqui mais escuro, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em cor base e colocar preto e vir aqui na seção colocar a cor preta também. E aí, ó, ele fica bem mais escuro, tá? E aí você vai regulando e vai mexendo. Por exemplo, eu vou colocar aqui no eixo Y, beleza? E aí agora a gente precisa colocar esses blocozinhos aqui. Como que eu faço esses blocozinhos aqui? É muito simples. Eu posso copiar esse textinho, posso vir aqui na section e colar aqui embaixo. E aí eu vou chamar ela aqui, ó, de até 18 vezes sem juros. Deixa eu colocar aqui, ó. Até 18 vezes sem juros. Aqui eu vou colocar um body, esse body aqui, ó, body de 16, tá legal? E aí toda vez que você selecionar e ficar selecionando o fundo aqui, você pode dar um Ctrl L, que ele bloqueia a camada e você não mexe mais nela, tranquilo? Outra coisa, vem na section 3D e coloca aqui a distribuição como Space Between, que aí agora, ó, ele vai lá para baixo. E aí você pode inclusive aumentar o tamanho aqui, ó, vir aqui no elemento, no 3D, e regular aqui onde o cartão vai ficar, ó. Assim fica perfeito, né, pessoal? E aí você vai regulando com o seu olhar mais crítico e tal, e você vai mexendo e vai deixando do jeito que você quer, tá? Então aqui vai ser até 18 vezes sem juros, e aí agora eu vou pegar esse nosso íconezinho aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em mais, vir aqui em icons e vou usar esse do Lucid, que ele traz alguns ícones prontos. E aí, ó, eu vou apertar Shift, selecionar o texto, botão direito, ADD Stack. Pronto. Colocar aqui no horizontal, Fit Content. Tranquilo? Beleza, então. Gabriel, tá espremido aqui. O que você faz? Vem aqui no estilo do body, edita e tira esse text balance aqui, ó, que aí ele não corta, tá? E essa stack aqui também, eu vou deixar ela com os index de 2 para ficar na frente e não ficar cortando, tá? Esse nosso ícone aqui eu vou colocar kart, que aí eu consigo um carrinho, beleza? E aí ele já fica bem próximo aqui, né? Eu vou deixar a grossura dele aqui de 1. E o espaçamento aqui eu vou deixar ele de 16, tá? A gente já tem o nosso primeiro ícone aqui. O próximo é cashback com Meli. Eu vou copiar aqui também, vou duplicar. E aí aqui, ó, eu vou colar. Espera aí que não copiou. Ctrl C. Cashback com Meli. Beleza. E aí esse ícone aqui, ó, ele é uma imagem. Então já vou até aproveitar, vou salvar aqui essa imagem. Vou abrir minha pasta de downloads. Que aí eu preciso pegar ela. Eu vou copiar aqui, vou colar. Parece que esse formato de SVG dele não está funcionando. Deixa eu tentar salvar aqui direto. Agora eu acho que vai, hein? Vamos ver aqui. Não, parece que ele não está sendo suportado. O que a gente pode fazer então? Eu posso pesquisar aqui, ó, Meli mais, para a gente ver se a gente acha o ícone. Vamos ver. Deixa eu ver aqui na pasta de imagens. Tá. Cara, eu não achei ele, então vou usar um outro ícone aqui só de teste, só pra gente trabalhar, tá? Vou usar esse aqui. E aí eu vou juntar esses dois aqui, ó, num próprio frame, né? Com um espaço aqui de uns 32, 48. E aí eu vou duplicar mais um aqui, que agora vai ser o sem anuidade. Aí aqui eu vou ter que pesquisar um calendário, só você colocar aqui, ó, calendar. Pronto. E vou colar aqui, ó. E aí, para você fazer aqueles divisorezinhos, você pode vir nesse aqui do meio, ó,
vem aqui no padding e dá um padding lateral aqui de 16 em cada um. Vem aqui em borda e você coloca aquela borda branca com uma opacidade aqui de uns 24%. Só que aqui no If você vai zerar em cima e embaixo e deixar só dos lados. E aí você já tem a divisão. Tranquilo? Você pode até reduzir isso aqui, ó. E aqui você aumenta mais, ó. Que aí você vai lapidando e vai deixando do seu jeitinho, né? E aí você já tem a sessão completa feita 100%, tá? Cara, isso aqui é animal demais. Eu vou voltar aqui só um pouquinho e vou mexer aqui, vou aumentar um pouco mais a largura e vou subir ele aqui, ó. Pronto, cara, isso aqui tá muito bom, né? Isso aqui tá muito bom. Maravilha, então. Agora a nossa próxima sessão vai ser essa sessão aqui, ó, que vai ser um mini carrossel, né? Vai ser essa sessão aqui. E aí a gente vai montar ela aqui. Como que a gente vai montar essa sessão? Eu posso duplicar essa seção aqui de cima, que é bem parecida com ela, que é a section dinheiro. Vou passar aqui para baixo. O nome dela é... Vamos colocar como conta, né? Vou colocar ela aqui como conta. O pad em cima aqui, ele vai ser 80. Deixa eu ver como que tá aqui. Não, ele tem que ser maior, ele tem que ser 120 aqui em cima. E essas sections internas aqui dentro eu posso deletar. Vou deixar só o título, que vai ser esse aqui. Vou selecionar aqui, vou colar. Beleza. Isso aqui já está pronto, isso aqui já está finalizado. Próxima etapa nossa aqui agora vai ser conhecer conta, né? Então a gente precisa criar esse mini componentezinho aqui. Como que a gente faz ele? Eu posso copiar esse textinho aqui, posso colar, vem aqui na cor, coloca a nossa cor azul, conhecer conta, beleza? E aí agora eu vou vir aqui no nosso, vou vir aqui e vou arrastar mais uma vez o ícone, vou vir aqui em icons do Lucid, vou jogar aqui. E aí eu vou colocar aqui um arrow, né, que é a setinha, eu vou colocar a setinha para a direita, ó. Vou colocar a cor azul também, vou apertar Shift para reduzir, vou juntar os dois, Fit Content horizontal. E aí, esse item aqui, ó, eu vou chamar ele de botão 2, por exemplo, e vou clicar com o botão direito, criar ele como um componente, tá? E a gente vai fazer a mesma animação, ele fica mais escuro e a setinha vai para frente. Como que a gente faz isso, né? Seguinte, primeira coisa, eu tenho que adicionar um hover, e aí aqui nesse hover eu coloco o texto com o azul mais escuro e o outro mais escuro. Então, se eu só selecionar aqui e der um play, já está funcionando. Só que para a setinha mover para lá, eu preciso, ela tá respeitando aqui, né, o nosso display flex, né, que no caso aqui é o nosso layout. Então eu preciso deixar ela como absoluta. Só que se eu deixo ela como absoluta, ela vem para cá e como está como fit content, ocupa o próprio espaço. Então eu vou ter que transformar essa variante em fixed, variante principal, vou esticar, e aí eu vou jogar o texto aqui, ó, para distribuição start, que aí ela vai encaixar aqui perfeitamente do jeito que a gente precisa, ó. Você lembra de deixar ela aqui como 0, tá? Deixa eu só jogar um pouquinho para cá. Beleza. Aí de cá, você simplesmente vai vir aqui no 0, você pode colocar 10 não, você vai colocar menos 4. Pronto. A Gabriel está cortando. Vem na variante principal, rola e coloca o overflow como visible. Vamos dar um play aqui para a gente ver? Pronto, ó. Perfeito. Do jeito que a gente precisava, né? Beleza, pessoal. Isso aqui já está finalizado. Deixa eu colocar aqui em show, porque ele sumiu. E aí agora eu vou juntar os dois aqui, ó. Juntar esses dois aqui como o mesmo componente. Vou colocar aqui, ó, título e botão. Tranquilo? E agora a gente precisa montar esse nosso carrossel aqui, né? E aí o que a gente vai fazer?
esse carrossel aqui, ó, parece que ele tem um vídeo que ativa de acordo com o mouse, tá? Então, para a gente montar esse carrossel, primeiro a gente tem que montar o card. Então, a gente tem que montar esse card aqui. Como que a gente faz? Eu vou apertar F de fora e vou apertar Shift Alt ou Shift Option e vou criar um frame mais ou menos desse tamanho aqui, ó. 304 por 304, acho que já está ótimo. Vou colocar uma borda arredondada aqui de 30 e a cor de fundo eu vou colocar aquele azul clarinho, que eu acho que eu não tenho ele aqui. Então eu vou clicar com o botão direito em inspecionar, vou vir aqui na minha setinha e vou ver aqui a cor de fundo que eles estão usando, que é essa aqui, ó. Beleza. Eu vou vir aqui e vou colar, você pode criar ela como variável também, tá? Vou chamar ele aqui de card carrossel. Vou ativar o layout, para baixo à esquerda, topo. E aí, o topo dele vai ser 32 e as laterais, o topo vai ser 40 e as laterais vai ser 32, igual tá ali. Beleza? Então aqui já tá pronto. Deixa eu ver só a largura dele aqui. Ele é 296. Não, tá ótimo, tá? E aí agora a gente vai trabalhar com isso, né? Então eu posso copiar esse título aqui, colar aqui dentro, deixar ele como fio, alinhar para cá, e ele vai ser o nosso heading 3. E aí eu vou colocar ele aqui como linha de crédito. Deixa eu só pegar ele aqui, ó. Só pegar ele aqui. Linha de crédito. Beleza? E o nosso subtítulo, que vai ser esse. Então eu posso duplicar, posso colar, e aí vai ser o nosso body 1, tá? E aqui eu vou colocar ele como fixed e vou puxar para cá, ó. Beleza. Já tá do jeitinho que a gente precisava. Só que esse Red 3 está muito pequeno, né? Então, eu acho que vou deixar ele mais personalizado. Eu vou deixar ele aqui como 24, tá ótimo, beleza? E aí agora, a gente precisa colocar esse nosso vídeo aqui, porque esse aqui é um vídeo, ó. Então, eu posso clicar na setinha. Na verdade, ele não é um vídeo, ele é um SVG animado. Posso copiar ele aqui e posso colar aqui dentro. Na verdade, ficou totalmente bugado, né? Deixa eu passar aqui. E ele tem uma interação quando você passa o mouse, tá vendo? O que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui se com a minha extensão que eu tenho, eu consigo puxar esse SVG aqui, hein? Ó, eu acho que eu consegui. Tem que procurar a parte aqui. Ah, achei aqui, ó. Achei ele. Vamos salvar aqui, vamos jogar. E vamos arrastar para cá, ó. Ele tá vindo... Ele tá vindo bugado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só para eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui também. Beleza. Deixa eu colocar 2 aqui. Eu basicamente estou vindo nos paths dele aqui para poder fazer. Mas para ser mais rápido, pessoal, a gente pode fazer o seguinte também, tá? Eu posso tirar um print aqui, ó, dele. E subir ali, tá? Posso tirar esse print aqui e subir, ó. Pronto. Bem mais fácil, a gente resolve o problema para a gente conseguir correr aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui assim, nesse tamanho. Vou chamar ele aqui de ícone, o Framer já otimizou. Vou juntar esses dois aqui com o Shift. E aqui eu posso dar um padding de 32. Beleza? Ótimo. E aqui eu vou colocar 296, que está muito grande. Beleza. Agora eu vou transformar ele como um componente. Por quê? Transformando ele como componente, eu posso adicionar variáveis aqui, ó, como por exemplo, uma variável no título, uma variável na descrição e uma variável aqui no ícone, ó, de image. E aí agora eu consigo deixar ele aqui como fit content
e eu consigo duplicar ele sem ter que ficar recriando, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar Pix e vou pegar essa descrição. Beleza? E aí, eu tiro um print aqui do ícone, ó. Tirei o print. Peraí, deixa eu tirar aqui de novo. Venho aqui nele, venho na imagem e arrasto para cá, ó. Já trocou. Beleza. Só jogar para cá. E aí eu aperto o Shift Alt, puxo para baixo. A gente pega o próximo, portabilidade. Venho, troco aqui. Tá vendo como é que o componente é bem mais fácil? E aí depois se eu alterar o card, né, em si, ele já altera também. Deixa eu só dar mais uma puxadinha aqui. Pronto. E aí eu também vou tirar aqui de portabilidade, ó. Beleza. Seleciono ele, venho na imagem e jogo aqui. Pronto. Vamos puxar mais um aqui, ó. Vai ser cartão de débito. Já vou puxar ele aqui. Pronto. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Vou copiar aqui também. Vou jogar de cá. Copio esse aqui. Puxo para baixo. Colo. Copio. Colo. Esse aqui também eu copio. Já já a gente vai trocar os ícones ali, tá, pessoal? Copio aqui e colo também. Beleza. Vamos ir colando essas imagens aqui, tá? Beleza. Peraí, deixa eu tirar aqui. Copiar aqui. Beleza. Agora eu vou arrastar para cá. Pronto. E agora eu preciso puxar um carrossel para cá, né? A gente pode usar do próprio Framer mesmo. Então eu posso vir aqui em mais, venho aqui em interativo e eu posso usar esse item aqui de slideshow, ó. E eu vou colar aqui. O que eu faço? Eu pego a pontinha dele e vou conectando aqui nos meus itens do carrossel, ó. Ó, conecto, conecto, beleza? Coloco a largura como fio. E a altura eu coloco exatamente a mesma de todos, 296. Então, 296, que ele aparece completo. Rola aqui para baixo e eu vou configurar. Autoplay? Não. Draggable, que é arrastável? Vamos deixar que sim. Não, aliás. Efeitos? Não, vamos deixar normal. Itens. Aqui no itens eu vou ter que deixar ele como... A gente vai deixar ele como 4. Peraí. 4. Vamos deixar um gap aqui de 20. Na verdade, eu vou deixar ele como 3. Vamos deixar um gap aqui de 20. Deixa eu ver 4 como que fica. Aí eu vou ter que deixar um gap um pouco maior. Deixa eu ver aqui como é que fica no gap. 120, 140, tá ótimo. Beleza. Esses dots eu vou tirar. E as setas é o que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou vir aqui em Arrows e a gente tem que fazer uma setinha parecida com essa, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Eu posso vir aqui no fio, posso deixar elas como branca, 100%, beleza? E a setinha de dentro, eu preciso colocar uma setinha parecida com essa aqui, ó. Então, eu posso vir nela aqui, ó. Ou então, eu posso abrir um sitezinho aqui que se chama SVG Repo. E eu posso digitar aqui, ó, Arrow. E posso encontrar uma setinha parecida com ela, tá? Aqui tem bastante seta, tem bastante coisa que você pode estar utilizando. Essa aqui, ó. Achei ela, eu posso editar esse vetor e aí eu posso colocar para ser nessa mesma cor aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Vem aqui em Line Color, troco aqui para X e colo a minha cor.
Se ele não for aqui, você vem de cá, ó. Lembrando que você tem que colocar o hashtag, que aí ela fica, ó. Pronto. Aí você vai exportar ela. Beleza, tá? Maravilha, então, pessoal. Volto aqui no nosso carrossel, venho aqui em Arrows, e aí a seta de Prev, nossa, né? Vai ser essa aqui. Pronto. Esse inset aqui, ó, é o quão próximo que ele tá. Eu vou deixar assim, size. Eu vou deixar ele como 40, tá? E a setinha de voltar, você pode... A nossa setinha de voltar, o que que a gente vai fazer com ela? Eu posso girar aqui, ó, pro outro lado. Venho aqui e troco a cor de novo. Pronto. Export. Pronto. Já venho e já troco de cá. Eu acho que ele não subiu na cor azul. Subiu. Pronto. Agora, para eu mover aqui para baixo para as extremidades, eu seleciono, venho em Arrows, coloco Distance, Group, Bottom, Middle, beleza? Bottom, Middle, e aí eu vou colocar aqui 40, por exemplo, 80, não, vou colocar menos 40, menos 80, beleza? E aí aqui você pode dar um padding maior de 120 embaixo. Ele já fica bem parecido com o do Mercado Pago, né? Vamos dar um Publish Update aqui, vamos visualizar o site só para a gente ver como é que tá. Ó, vamos rolando, tá acontecendo. Aqui também acontece o nosso efeito. E aqui o nosso carrossel ele fica até bem mais suave. Gabriel, tem como eu deixar ele sem cortar? Tem. Você pode vir aqui no container, coloca o overflow como visible, e nele aqui você vem em clipping, coloca overflow show. Dá um publish update, atualiza o site, vamos rolar, e ele aparece aqui, ó, 100%. Tranquilo? Beleza. Opa. Beleza. Agora que a gente finalizou essa etapa aqui, a gente vem para a próxima parte, que é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é bom vocês entenderem aqui como que a gente vai trabalhar com ela. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou duplicar essa nossa section de conta e ela vai se chamar negócio, beleza? Dentro dela, eu vou copiar essa tagzinha aqui, vou colar aqui, vou jogar para cima. A cor dela também vai ser preta. E aí, ela vai ser conta negócio, tudo maiúsculo, né? Conta negócio, tranquilo? Aqui, soluções para o seu negócio. E aí eu vou colar aqui. Isso aqui eu deleto e ela eu vou deixar como fit content, essa headline, tá? E essa outra aqui eu tenho que deixar como fio. Beleza. Deleto esse nosso carrossel e aí agora a gente precisa criar essa partezinha aqui, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que quando eu rolo, ó, essa seção aqui ela vai ficar com position stick, né? E aí conforme a pessoa vai rolando, uma fecha e outra abre, como se fosse um carrossel. E se você ver, as imagens fica dentro de um frame e elas só rolam de acordo com o item, né? Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro vamos preparar esse terreno aqui, né? Então eu vou criar um frame aqui fora, dar um Ctrl X e colar dentro do container aqui, beleza? Deixa ele como fio. Esse frame eu vou deixar assim. Vou adicionar ele como layout e aí eu vou criar dois frames aqui dentro. Coloco os dois, dou um Ctrl D, seleciono os dois, fio e fio. Perfeito? É isso para a gente poder trabalhar, tá legal? Ótimo. Nesse frame de cá, eu tiro a cor de fundo, adiciono um layout e ele vai ficar a nossa imagem. Então eu vou apertar F, desenhar aqui. Eu vou deixar a nossa imagem mais ou menos assim. Nesse frame que envolve os dois, eu vou deixar um espaço aqui de 48. Beleza. Nossa imagem vai ficar aqui, tá?
vai ser um arredondamento de 30. E aí dentro dele é onde eu vou colocar todas as nossas 3 imagens, beleza? E essas imagens elas vão rolar conforme o scroll. Então eu vou chamar ele aqui de mgcontainer, imgcontainer, beleza? E aí eu vou baixar essas 3 imagens que eu tenho aqui, ó. Então vamos baixar aqui. Ó, essa aqui vai ser a primeira. Baixei. Essa aqui é a segunda. E essa aqui é a terceira. Pronto. Beleza? E aí agora, dentro dela, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu computador e vou pegar cada uma das nossas 3 imagens. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro. Pronto. Beleza. É isso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Só que ela preencheu a própria step. Então você dá um Ctrl Z, cola fora, Ctrl X e cola aqui dentro. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar ela como 0 e 0. Na verdade aqui você pode deixar como tá, beleza? Pronto. Aí você vai fazer o seguinte, você vai dar um Ctrl D para duplicar e essa nova imagem que você duplicou, você vai trocar pela segunda, que é essa aqui. Só que aí, ó, você vai vir aqui no nosso pontinho aqui e você vai colocar ela para baixo, ó. Então você vai mexer aqui para você colocar ela para baixo. Então, por exemplo, menos 40, menos 80. Na verdade, eu estou pensando numa forma mais prática aqui para não confundir sua cabeça. Você vai deixar esse MG Container, vai ativar o layout, calma aí que você já vai entender, e vai colocar essa imagem em outro container, tá? Esse aqui você coloca como fio e fio, beleza? Tô pensando aqui. Na verdade, aqui eu tiro o layout e aqui eu deixo como tá, beleza? Tá, então aqui eu vou deixar 0, 0, 0, 0, tá? Aqui eu vou colocar como fio, beleza? Aqui eu vou colocar a direção para baixo e vou zerar e vou colocar aqui Start. E aí, ó, eu vou duplicar ela 3 vezes. 1, 2, 3. A segunda eu coloco essa. E a terceira eu coloco essa. Beleza? E o gap tá zerado. Só aqui, ó, que eu vou tentar deixar nessa largura, ó, 388. 388. Essas duas aqui também, vou desvincular 388. Ou não, né? Eu posso deixar ele aqui como 417. 417. Na verdade, não, né? Esse aqui tem que ser 417. Pronto. Esse aqui já se adapta. Beleza, pessoal. É um pouco confuso mesmo, mas você vai seguindo assim, você vai conseguir montar a sessão, beleza? E aí, nesse outro aqui, eu tiro a cor de fundo, ativo o layout para baixo, à esquerda. Agora, eu vou trazer o nosso títulozinho, né? Então, eu posso pegar desse próprio carrossel aqui, ó. Posso copiá-lo aqui, colar. Venho aqui e colo, beleza? Aqui eu vou dar um padding de uns 80. Pronto. E ele aqui, ó, eu posso vir e reduzir, ó, a largura, tá? Então aqui vai ser vendas. Esse título aqui, eu acho que eu posso deixar ele até como um H2, ó. Pronto. Vai ser vendas. Vou clicar com o botão direito aqui em inspecionar. E vou pegar esse textinho aqui. E vou colar. E aí, ó,
Aqui eu vou dar um padding na lateral de uns 32. Não é bottom, não. Na lateral direita de uns 32. Vou colocar a cor amarela na borda. Vou zerar aqui e vou deixar só na esquerda. E esse da esquerda eu vou colocar uns 10. Pronto. E eu dou uma arredondada de borda aqui de uns 5. E é isso que a gente precisa, tá? Então, beleza. Eu já tenho isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Rolei, passou, né? E aí agora eu vou precisar de mais outro. Aí agora eu vou transformar ele em componente. Vou colocar aqui, ó, scroll section, o nome, né? Eu vou criar uma outra variação dele, onde vai estar fechado, né? Então, eu vou vir aqui na altura e eu vou definir, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Entendi. Então, na verdade, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai descobrindo junto, tá? A gente está encontrando a melhor forma de fazer. Eu vou tirar aqui. Esse padding aqui eu vou deixar, tá? Essa borda aqui eu tirei, aqui eu coloco 0. E aqui eu vou criar um frame, ó. Vou apertar F, vou criar um frame. Esse frame eu vou deixar ele como absoluto. Vou colar ele aqui. E aí ele vai ficar aqui. Eu vou colocar a cor amarela e vou colocar aqui o radius de 10, tá? Que eu vou colocar 10 também. Beleza. Eu vou criar uma variação aqui, onde a altura aqui dela tem que vir aqui no primeiro, né? E aí eu vou deixar aqui a distribuição como start. Aí eu vou fazer com que a altura dessa aqui eu reduza, fique aqui, tá? E esse aqui também, ó, ele reduza a altura dele, só que ele tem que ficar no meio. Então aqui eu vou ter que deixar ele no meio. E a altura dele aqui eu vou reduzir aqui para ficar com 0, estando no meio, e zerar a opacidade, entendeu? Então aí eu tenho essas duas versões, ó. E nessa outra versão aqui, ó, a opacidade da subdescrição ela vai ter que estar baixa, tá? Então pronto. Então por padrão vai vir assim, depois abre, fecha e é isso, tá? Ótimo. Aqui eu vou selecionar esse texto e eu tenho que deixar ele um pouquinho mais claro, que vai ser esse secundário aqui, ó. Tá, pronto. Agora eu vou duplicar 3 vezes e vou colocar um espaçamento aqui de uns 48, tá bom? E aí eu tenho que ativar uma variável aqui para esse plain text e uma variável para essa descrição aqui, tá? E agora eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Então aqui vai ser crédito. E aqui vai ser gestão. Beleza? Gestão. Vou colar aqui, tá? E aí, esses dois aqui, ó, eu vou ficar com a variante normal. Outro ponto. Tem que ficar bem alinhadinho aqui, ó. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que tirar esse padding aqui. E esse nosso bloco aqui, eu vou ter que jogar ele pra cá e mostrar o overflow, ó. Perfeito? Que aí ele fica alinhado, tá vendo? Puxar mais pra cá. Beleza. E aí, conforme a gente vai rolando, vai acontecendo o nosso efeito, tá? E agora, essa seção que está envolvendo tudo, ela vai ser um stick. Stick, né? Então,
eu posso até deixar ela com position stick, beleza? Ótimo. E aí abaixo dela eu vou criar 3 seções fantasmas. Então eu vou colocar aqui, ó, no próprio container, eu vou colocar duas, uma, duas, três, que vão ser os 3 blocos, né? Que o stick ele fica passando por cima. Vou selecionar essas 3 mais o stick, dar um Shift A, zerar o gap, colocar a distribuição para cima. E aí, ó, essa seção aqui, eu vou vir em Scroll Section, vou colocar gap 1. Essa aqui, Scroll Section gap 2. Essa aqui, Scroll Section gap 3. Perfeito? Ótimo. E aí agora a gente vai continuar o nosso trabalho aqui para a gente poder finalizar a nossa sessão, tá? Então agora a gente já colocou os 3 gaps aqui para a gente poder trabalhar e a gente vai trabalhar com o efeito aqui de scroll transform, né? De scroll animation, né? Onde a gente vai passando por cima aqui dos elementos, perfeito? Então, vamos ver aqui o que, que a gente vai fazer aqui então. Então a gente quer que vai passando e conforme vai passando aqui, ele ativa o gatilho para rodar a imagem e ativar isso aqui, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou transformar esse nosso stick aqui em componente, create, tá? E aí eu vou criar 3 versões, onde nessa versão o crédito vai estar ativo e esse desativado. E nessa versão o gestão está ativo e esse desativado. E aí nessa segunda versão, ó, essa nossa stack está dentro do IMG Container, a gente vai ter que puxar. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, IMG Container, e essa stack aqui ela tem que estar com fit content. Tá, beleza. E aí nessa segunda aqui, ó, essa nossa stack aqui, a gente vai ter que começar a tá. Então aqui eu vou ter que tirar esse pontinho, deixar fit content. Isso, não pode ter o pontinho, senão não vai funcionar, tá? E aí nessa aqui, ó, essa stack, eu vou ir puxando aqui, por exemplo, menos 100, 400, você vai tentando encaixar, sabe? 410, 420, 414, 410, 420, beleza, aqui já tá certo. E aí nessa aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui vai ser, sei lá, menos 500, 560, 650, 800, 840, 830, 36. Beleza, ficou tudo certo. Então aí você já tem interatividade, né? Você já tem a interatividade aqui para poder acontecer. E aí agora o que, que vai acontecer? Você vem nessa primeira variante aqui, você vai vir no transition e vai colocar um transition de easy 0.4, tá? Já vai funcionar para todas. Você vai entrar nesse componente aqui também, vai vir transition easy 0.4 para poder funcionar. Além disso, nesse bloquinho aqui também, você vai vir em Styles, Transition 0.4, para ficar suave, tá? E aí agora aqui, ó, com o stick, você vai voltar ele aqui para stick, ó, você vai vir em Effects, Scroll, e você vai colocar um Scroll variante, tá? Você vai colocar um Scroll variante. E ele vai ser de acordo com o Section em View. Então, primeiro ele vai passar na primeira seção, e aí na primeira seção ele vai vir para a variante 2, tá? E você vai ter mais um que vai vir para a segunda seção, que vai para a variante 3. Esse último aqui a gente não vai precisar, beleza?
Deixa eu voltar aqui para ver se deu tudo certo. O viewport vai ficar aqui no meio. Ótimo. E aí vamos dar um publish update para a gente ver se ficou próximo que a gente precisava. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha só, pessoal. Ficou igual praticamente o nosso efeito. Ó. Genial, né? Ficou muito bom mesmo. E funcionou perfeito. E aí aqui, ó, vou deixar como fit content. E aí aqui ficou bem grande, ó. Mas você pode reduzir esse tamanho aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar 600, ó. Nem 600, eu posso deixar aqui uns 500, ó. E aí você já reduz bastante o tamanho da sessão. Vamos dar um publish update. E aí a gente começa a ver aqui, ó. Né? Esse stick aqui também, ó, você pode colocar para ele 180 ou 120, por exemplo. Então, se você rolar aqui, ó, e já vir, ó, ele já ativa mais rápido, né? E outra coisa, você pode também, ó, aplicar um delay. Então, você pode colocar um delay aqui de 0.3. E aí, se você vir aqui e der um play, ó, ele pode dar uma bugada, então eu vou até tirar, senão ele pode travar. Mas é isso, ativou o nosso efeito funcionou e essa era a nossa principal dor aqui para a gente resolver o nosso problema. Tá vendo só? E era isso que a gente precisava. O nosso efeito prontinho e funcional, tá? E aí você pode aumentar aqui, por exemplo, ó, essas seções aqui, que aí o efeito ele demora um pouco mais para acontecer, ó. Então, por exemplo, cheguei aqui, rolei, voltei. Beleza? Então é isso. Agora a gente vai para a nossa próxima sessão, que vai ser essa sessão aqui de. Ah, e se clicar também, ó, ele pode voltar, porque hoje se a gente clica, ó, ele não volta. Então a gente pode ativar isso. Então, por exemplo, cliquei aqui, ó, nesse scroll section, eu pego o raiozinho, ligo para cá, aí o clique ele já vai, né? Esse aqui também, ó, cliquei aqui, ele volta para cá. Esse aqui, se eu clicar, volta para o primeiro. Esse aqui já vai para o terceiro, né? Esse aqui volta para o primeiro. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Volta para o primeiro. Esse aqui volta para o segundo. Esse aqui fica aqui, tá? Então você consegue fazer essa transição aqui também, ó. Vamos dar um play para a gente ver? Eita, atualizar aqui. Vamos rolar. Por exemplo, tá vendo só? Então você também consegue aplicar esse efeito aqui, ó. Beleza? Super tranquilo. E aí a nossa próxima sessão que a gente vai... Ah, a gente esqueceu aqui do botão, né? Então eu posso copiar aqui, vir aqui, e aí eu posso colar aqui, ó. Tranquilo? Já resolve o problema. E aí agora a nossa próxima sessão aqui... Aí você pode tirar até esse padding aqui, ó, que tá bem grande, ó. Você pode tirar esse padding de 80. Que aí ele tira o padding desnecessário, ó, tá vendo? Beleza. A nossa próxima sessão aqui vai ser a sessão de perguntas frequentes, onde a gente consegue finalizar com ela aqui, né? Então, como que a gente faz essa sessão de perguntas frequentes, Gabriel? Você pode duplicar essa sessão de negócio. Vou chamar ela aqui de FAQ. Deleta essa nossa stack que a gente tem aqui, né? Você vai trocar aqui para perguntas frequentes. E aqui você vai criar uma tagzinha dessa, né? Então pode ser assim, ó. Você vai colocar amarela, vai colocar 80, chamar de tag, deletar isso aqui, beleza? E
Tá pronto do jeito que a gente precisava, só que aqui ele dá um espaçamento maior, que é mais ou menos uns 32, né? E agora a gente pode colocar a nossa primeira pergunta. Perfeito? E aí, como que a gente cria um FAQ desse, tá? Só para você entender. Esse FAQ aqui, a gente basicamente vai criar um componente dele aberto e dele fechado. E é assim que a gente desenvolve. Como assim, Gabriel? Já vou te explicar. Ó. Você vai vir aqui, vai criar fora do... Você cria um frame, dá um Ctrl X, cola aqui no container, deixa a largura dele mais ou menos assim, né? Chama ele aqui de FAQ. Adiciona um layout, adiciona uma borda, pode ser aqui na cor preta, beleza? Essa borda vai ficar em cima e embaixo, do jeito deles aqui, né? Só que eu posso deixar a opacidade até mais baixa e reduzir mais o tamanho, beleza? Você vai colocar ele aqui, ó, com a direção para baixo, alinhado à esquerda, alinhado no meio, né? E aí você vai jogar o título. Então você copia aqui, cola esse aqui. Vou colocar esse nosso body aqui. Beleza? E aí eu vou copiar essa pergunta aqui e vou colar. Tranquilo? E a setinha aqui, você vai colar aqui também. Então eu posso pegar a setinha e vou colar aqui. Peraí, deixa eu colar aqui. Ctrl X, colar. E eu vou reduzir o tamanho dela. E vou deixar assim. Vou juntar os dois, Shift A, coloco aqui, Space Between, e deixo como fio. E aqui no nosso componente ainda, eu dou, aliás, aqui na stack da pergunta ainda, eu dou um padding lateral aqui de 20 em cada um. Beleza? Pronto. E aí a nossa resposta, você vai copiar ela aqui. Você pode copiar esse textinho aqui, ó. Você vem e joga dentro do FAQ, ó. Beleza? Copia aqui e cola, ó. Ótimo. Você vai deixar como fio, e aí agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o FAQ aqui, e você vai deixar a altura dele como fit content, tá? E aí esse espaçamento aqui, ó, é o que ficou da resposta. Então a gente deleta, tá? Beleza. Ainda aqui no FAQ, o que eu vou fazer? Eu vou envolver esse texto aqui numa stack. Essa stack aqui eu vou dar um padding geral aqui de 20, ó, para equilibrar. Somente em cima que eu vou dar um padding aqui de uns 32, que aí ele já fica mais equilibrado, tá? Esse título aqui também, eu vou ter que dar 20 no geral. E aqui pode deixar só 20 mesmo, tá? E aí você já resolve o problema. Aqui vai ter que ser um pouquinho maior. Tem que ser uns 32, beleza? E aí agora esse componente de FAQ que você clica com o botão direito, criar componente, e você vai criar uma outra variante dele, onde essa setinha aqui vai estar para baixo, beleza? E a nossa pergunta vai estar com opacidade a nossa resposta com opacidade baixa, e a altura aqui vai estar fixa, tá? A altura vai estar fixa para você reduzir. Só que aí se você reduzir vai para cima, então você volta aqui nele e deixa a distribuição como start. Pronto. Aí você volta aqui e reduz, ó, deixando mais ou menos aqui, ó. Beleza? Agora você cria interatividade, né? Então se tocar aqui no bloco inteiro, você liga para cá. Se tocar aqui, você vai ligar para cá. E tá pronto. É isso, tá? Vem aqui, adiciona um transition, diz, e é isso, beleza? Vou deixar fechado. Agora você pode duplicar, ó. Você vai duplicar uma, duas, três.
envolve os três aqui no container, coloca um espaço aqui, ó, de 0. Beleza? Coloca um espaço aí de 0. E aí, você vem na variante principal, ó, coloca ele como fixo aqui a pergunta, define mais ou menos até aqui, ó, a linha de cá. E aí agora, o que você vai fazer? Aliás, você vai colocar ela como fio, né? E aí agora, o que você vai fazer? Você vai adicionar uma variável para pergunta e uma variável aqui, ó, de formatted text, né, para resposta. Beleza? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou adicionar uma de texto formatado para resposta, tá? Beleza. Pronto. Aí nesse segundo aqui, você copia essa pergunta. Não foi aqui, cara. Criar variável, plain text. Aqui foi. Colei. Copiar aqui. Venho editar conteúdo. E coloco. Beleza? E aí o próximo, eu copio aqui. Colo. Copio. E colo. Só que esse aqui eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Vamos dar um publish update, atualizar o nosso projeto aqui dentro. Beleza? Vamos abrir, abriu, abriu. Beleza então, né, pessoal? A gente já viu que já deu certo aqui, tá funcionando. Agora a gente pode colocar esse outro textinho aqui também, ó. Então eu posso duplicar aqui, jogar aqui para baixo, e eu posso colocar, ó, em caso de dúvidas, estamos aqui. Beleza? Deixa eu copiar um textinho menor aqui. Que eu acho que pode ser esse aqui, ó, igual a esse. Copio, volto, venho aqui, colo, centralizo, copio aqui, colo, fio, deleto aqui. Vou deixar ele aqui como 16, né? Para ficar certinho. E esse nosso botãozinho aqui eu vou colar aqui também, que ele é tirar dúvidas, né? Então eu posso criar eu posso adicionar uma outra variante dele aqui, ó, chamado tirar dúvidas. Que essa aqui vai ter que ser menor, né? Ele vai ter que ter um hover, vai ser mais escuro. E aqui eu vou ter que puxar mais pro lado, ó. Pronto. Beleza. Aí esse aqui vai ser a minha variante 2, ó. Pronto. Tá? Vou colocar 32, só que esses dois aqui eu agrupo em outro texto e deixo com 16. Pronto. Problema resolvido, tá? Aqui eu vou dar até um espaço em cima, de uns 32 também, só para dar uma descolada. E aí agora eu vou criar a minha CTA, né, pessoal? Minha CTA é mais fácil ainda. Deixa eu só reduzir esse tamanho aqui também, 80. Eu vou duplicar esse FAQ. Espera aí. Vou duplicar o FAQ com Ctrl D. Vou chamar aqui de CTA, tá? Deleta essas coisas aradas aqui tudo, ó. Deletei aqui. Deletei aqui. A cor de fundo dela vai ser branco, normal, amarelo, né? Perdão. Mercado Pago você tem tudo para ganhar. Vou colocar só isso aqui. Jogo para cá, deleto.
e coloco o botão de abrir conta grátis, que vai ser esse aqui, ó. Pronto. Colei. Espaçamento aqui de 32. Aqui eu vou dar um padding maior de uns 200, mais ou menos. E agora eu preciso pegar esse divisor aqui, ó. Então eu posso clicar com o botão direito, inspecionar, pegar esse divisor aqui, ó. Que no caso ele é um clip path, né? Então, ele na verdade aqui, ele foi desenhado, né? Como que a gente pode fazer ele aqui dentro do Framer? Eu posso pegar esse desenho aqui, desenhar aqui um quadrado, beleza? Posso girar ele. Posso girar ele. Ótimo. Deixa eu deletar aqui, porque eu tô tentando pensar numa coisa aqui, tá, pessoal? Só para dar certo. Na verdade, eu vou pegar um path e vou desenhar um retângulo aqui, ó. Pronto. Desenhei um retângulo. E aí agora, o que que eu vou fazer, ó? Você observa, ele é um retângulo, né? Essa ponta dele aqui, ó. Essa ponta dele aqui, eu vou colocar um radius, onde eu vou arredondar ela. Tá vendo só? Aqui também eu vou dar uma arredondada. E aqui também eu dou uma arredondada, ó. Caramba, cara. Ele zerou aqui tudo pra mim. Que eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. E aqui eu vou deixar assim, ó. Beleza. Aqui é a cor dele, né? E aí eu vou deixar aqui amarelo. Aqui também eu vou deixar amarelo. Eu só tenho que ver uma coisa aqui. Aqui tá 6 e aqui tá 6. Beleza. Vou tirar aqui. Vou dar um Ctrl X aqui. Eu vou vir na seção de cima, dentro do nosso container. Peraí, dentro do nosso container. Vou colocá-la como absoluto e vou... na verdade, eu não vou colocá-la como absoluto, né? Eu tenho que colocá-la dentro de uma stack, de um frame, deixar esse frame como fit content absoluto. E aí aqui eu vou colocar ó, menos 100, ficou muito, né? Menos 70, menos 80, 90. E é isso. Não ficou igual, mas é nessa pegada, tá? Mas é nessa pegada. E aí dentro dela eu posso colocar uma setinha também. Então eu posso pegar uma setinha dessa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no show. Aqui também ficou bem grande, né? Vou voltar aqui. E aí eu posso colocar aqui dentro da stack, ó. Tá legal? Posso centralizar ela aqui. Colocar ela para cima e colocar na nossa cor preta. Cara, é isso. Deixa eu colocar aqui um 120. E aqui eu vou de novo, né? Menos 100, 150, 120, 140, 130, beleza. Vamos vir aqui, Publish Update e atualizar o nosso projeto aqui do Mercado Pago. E, cara, temos o nosso desktop completo. Agora é fazer o responsivo, né? Olha isso aqui, que animal que a gente fez dentro
do Framer, né, pessoal? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer o responsivo. Se inscreva no Creative Framer, que é o nosso próximo, que é um dos primeiros links que está aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai receber em primeira mão. Vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. O nosso Instagram também está aqui na descrição.